Elizabeth Olton era nossa vizinha naquela época, em 2009, e ela morava 4 casas, 3 ou 4 casas abaixo, então não era muito longe de nós. E ela vinha de vez em quando brincar com a Emma e a Alyssa. Duas meninas, uma no ensino fundamental e a outra no ensino médio, teriam suas vidas entrelaçadas de uma forma que ninguém poderia prever. Quarta-feira, 21 de outubro de 2009. Elizabeth Olton, de 9 anos, caminha pela rua residencial em St. Martins, Missouri, para brincar com sua amiga Emma Bustamante, também de 9 anos, irmã mais nova de Alyssa. Mas Elizabeth Olton nunca volta para casa. Naquela noite em particular, eu tinha uma grande atividade na igreja e estava me preparando. Precisava levar os lanches e íamos ensinar dança. Era para os rapazes e as moças, e a Alyssa ia participar. E me lembro que ela perguntou se podiam ir ver a Elizabeth. E nós dissemos não, porque já eram 4h30 e precisávamos sair. Acho que ela voltou e perguntou se ela e Emma podiam ir um pouco na floresta e voltar. Quando falo em floresta atrás de nós, são cerca de 24 hectares, onde fazíamos trilhas com frequência. Concordamos que elas podiam ir lá e achamos que era onde estavam. Lembro bem da porta batendo forte e a Alyssa subindo correndo as escadas como uma manada de elefantes, algo incomum para ela. 6 horas e então, por volta das 6h30, o irmão de Elizabeth Olton veio até aqui e perguntou onde a Elizabeth estava e a gente não sabia, não fazíamos ideia. Por que você está perguntando pra gente? E eles disseram, bem, porque ela saiu e estava com a Alyssa. Eu fiquei tipo, uau, eu não sabia disso. Então perguntamos pra Alyssa e a Alyssa ignorou e disse, sim, ela estava, mas depois foi embora para casa. Ela achou que ela tinha ido para casa. À noite, o pânico já tomou conta. A mãe de Elizabeth liga para a polícia quando sua filha perde o horário de voltar para casa. Em 2009, eu estava servindo como xerife do condado de Cole, Missouri. Bem, naquela quarta-feira, na verdade às 7 da noite, eu estava em uma das igrejas locais fazendo um workshop de segurança para igrejas. E recebi uma ligação de um delegado informando sobre o relato de uma criança desaparecida na região de São Martins. Deixei o que fazia e fui para lá, começando a nos preparar para a busca e resgate. Era uma noite escura, não só nublada, mas com chuvas torrenciais e ventos fortes. Era um momento difícil para buscar uma criança perdida na floresta ou áreas rurais. Os Brooks veem sua comunidade tranquila virar área de busca de uma noite para outra. Cerca de 300 pessoas procuravam por ela, incluindo conhecidos e amigos, todos tentando encontrá-la, porque realmente não entendíamos o que poderia ter acontecido. Nós estávamos todos perplexos, completamente no escuro sobre o que realmente aconteceu. Inicialmente, o que acontece em qualquer evento como esse é que você monta um posto de comando e foi o que fizemos. Também estávamos conversando com a mãe de Elizabeth, a criança desaparecida, e tentando descobrir onde ela tinha estado. Sabíamos que ela estava na casa onde Alyssa Bustamante vivia com os avós e os irmãos gêmeos mais novos. Então perguntamos o que aconteceu e quando a viram pela última vez. Alyssa, até onde me lembro, disse que quando chegou a hora de Elizabeth ir para casa, ela disse que iria acompanhá-la. Alyssa disse que a deixou indo para casa e que essa foi a última vez que afirmou tê-la visto. Equipes de busca e resgate continuam à noite, mesmo com a tempestade. Consideramos que ela pode ter se perdido na floresta ou se machucado ao cair. Montamos uma busca em grade com as equipes, colocamos rastreadores eletrônicos nelas, assim sabíamos que tínhamos coberto cada centímetro quadrado pelo menos 2 vezes naquela noite. Agradeço profundamente a quem trabalhou em condições extremamente difíceis, mas não a encontramos nem qualquer indício dela e tivemos que encerrar naquela noite porque simplesmente ficou perigoso demais estar na floresta. Um dos outros aspectos que nos manteve focados nessa área certamente limitada, mas ainda assim grande, foi o fato de que ela tinha um celular. E lembre-se, em 2009 nossa capacidade de localizar exatamente onde um celular estava era muito menor do que é hoje. Agora você pode chegar a poucos metros, se não centímetros, dependendo das circunstâncias.
Naquela época, nós sabíamos dentro de uma certa área, sabíamos que a área que estávamos procurando, que aquele telefone estava naquela área. E você parte do princípio de que a pessoa não deixou o celular para trás de propósito em nenhum lugar. Continuamos rastreando, procurando por isso, até que eventualmente a bateria do telefone acabou. Mesmo com essas ferramentas, os investigadores estão perseguindo sombras por uma vasta extensão de florestas e campos. No dia seguinte, nos juntamos à Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri, que montou bloqueios e parou todos os veículos para perguntar o que haviam visto. A busca se tornou uma corrida contra o tempo, e a cada hora que passava, o desfecho parecia mais incerto. À medida que o esforço para encontrar Elizabeth se estende para o segundo dia, os investigadores começam a focar na última pessoa que se sabe que a viu, Alyssa Bustamante, de 15 anos. Usamos a equipe de recuperação de evidências do FBI para cumprir o mandado de busca, e eles vasculharam tudo com muito cuidado. O que eles encontraram atrás da porta do quarto de Alyssa estava longe de ser a bagunça comum da vida de uma adolescente. Quando você pensa em uma criança escrevendo algo na parede, imagina um garotinho com um giz de cera, um pincel ou uma canetinha. Você não pensa em um adolescente imortalizando isso, algo que é aberrante para a sociedade, falando sobre, parecer que tem sangue na parede ou escrever declarações horríveis na parede. E o quarto dela reflete tudo isso de pior da sociedade, não o melhor. E ainda assim, quando os investigadores conversam com Alyssa, ela parece calma, até mesmo envolvida. Eu a conheci brevemente, naquela primeira noite. Ela parecia estar preocupada que Elizabeth não tivesse chegado em casa. Ela estava disposta a conversar com adultos, conseguia manter conversas, não se sentia intimidada com isso. Para tentar entender as contradições, os investigadores ampliaram o foco, procurando entre seus amigos, sua igreja, sua escola, qualquer pista. Quem são os amigos dela na escola e na igreja? Com quem ela anda? Fale com seus avós e pais. Ela escondia muito de si mesma, até mesmo das pessoas mais próximas, mas com certeza ela abriu o coração em seu diário. Acontece que isso foi absolutamente crucial para o caso. Ela escreveu: "Eu acabei de matar alguém. Estrangulei essa pessoa, cortei sua garganta e a esfaqueei. Agora ela está morta. Não sei como me sentir no momento. Foi incrível. Mas estou meio nervosa e tremendo agora. Kate, preciso ir para a igreja agora. Harris." Essa única entrada no diário muda tudo. Os investigadores não têm mais apenas suspeitas, eles têm uma confissão escrita por ela mesma. Alyssa Bustamante, de 15 anos, é detida e preparada para interrogatório. Ela será levada para uma sala de interrogatório, será informada sobre seus direitos e, no caso dela, imediatamente terá um defensor presente. Na pessoa da avó dela e na pessoa do agente de menores, eles estão lá tanto para garantir que seus direitos sejam protegidos quanto por qualquer outro motivo. Nós realmente queremos saber, você fez isso? O diário nos deu essa informação. Mas queremos ouvir ela dizer isso, mas também queremos saber o porquê. Antes de alguém conhecer o nome Alyssa Bustamante, ela era apenas uma adolescente vivendo no interior do Missouri. Alyssa era inteligente e ativa. Ela era, acho que você poderia chamá-la de moleca. Ela gostava de brincar do lado de fora, gostava de subir em árvores e nós tínhamos várias árvores por perto e ela subiu em todas elas. Bem, eu estava lá quando ela nasceu, então eu pude cortar o cordão quando ela foi entregue. A mãe dela tinha apenas 16 anos e ela era o menorzinho bebê, tão doce. Alyssa era a mais velha de 4 filhos. Ela morava com seus irmãos gêmeos mais novos e sua irmãzinha, Emma, sob os cuidados dos avós, Gary e Karen Brooke. O arranjo aconteceu após anos de instabilidade com a mãe biológica deles. Quando Alyssa tinha 7 anos e pouco antes dos meninos, seus irmãos mais novos, completarem 3 anos de idade. A mãe dela veio para a Califórnia porque se separou do marido e não tinha para onde ir. Mas logo descobrimos que a mãe dela era viciada em drogas e o que estava acontecendo no Missouri não era bom. As crianças não eram muito bem cuidadas. O departamento do xerife nos orientou a obter a guarda das crianças, então fizemos isso.
A Alissa era quieta quando chegou pela primeira vez e nós apenas agimos como se fosse normal. E então ela ficou bem. Sei que ela estava muito feliz com a escola. A mãe dela a mudava de lugar naquela época e ela já devia ter se mudado umas 8 vezes até poder ficar em uma só casa e escola. E ela ficou tão feliz por ter isso na vida dela, um pouco de estabilidade, e assim pudemos vê-la florescer. Percebemos que ela realmente tinha um dom. Ela era, intelectualmente, ela era superdotada e nós não, ninguém sabia disso até então. Eles a testaram e, ao confirmar, a colocaram em programas para superdotados, onde ela estava indo muito bem. Ela fazia parte do plantão no pátio, onde eles cuidam dos ônibus, e ela ajudava as crianças que precisavam de ajuda, ou sabe, se alguém estava implicando com elas ou algo assim, ela ajudava essas crianças. E então ela foi reconhecida com esse prêmio, e nós ficamos orgulhosos dela, sabe, orgulhosos do crescimento dela e de onde ela estava vindo. Para o irmão mais novo dela, Nathanael, Alissa era mais do que uma irmã. A Alissa é cerca de 4 anos mais velha do que eu. Então é como se, sabe, ela fosse meio que nossa líder, acho que você pode dizer isso. Ou não exatamente uma mãe, mas alguém para nos ajudar como guia. Mas Alissa também era uma criança carregando feridas que a maioria não podia ver. Ela era reservada. Antes do incidente, como eu chamo, eu só vi a Alissa chorar uma única vez. E foi depois de uma das vezes que a mãe dela tinha ido embora. A mãe dela tinha nos deixado por volta de janeiro, pouco antes do aniversário dela, então ela ficou muito abalada com isso. Quero dizer, a gente não percebia o quanto ela estava abalada. A mãe dela não ia voltar, e acho que ela decidiu que era mais do que podia aguentar. Ela estava no banheiro de baixo, claro, completamente inconsciente, e nós ligamos para os paramédicos, eles vieram. E, na verdade, ela teve sorte de conseguir uma e se recuperou totalmente fisicamente. Essa crise levou Alissa ao hospital, mas mesmo depois que ela voltou para casa, os sinais da dor dela estavam escritos em seu corpo. Era possível ver claramente as cicatrizes, e ela passava por momentos sombrios quase sem falar. Dava para notar que algo a incomodava. Infelizmente, não era só uma fase. Isso piorou até que a vida de Alissa ficou em perigo e forçou a família a buscar ajuda médica. E foi aí que começamos nosso tempo com os conselheiros aqui. E foi quando começaram a dar Prozac para a Alissa pela primeira vez. Ela começou a tomar 20 miligramas naquela época, quando tinha 12 anos, entre 12 e 13. Ela estava realmente perturbada e naquela época tinha recebido prescrição de Prozac para tratar sua doença mental. E a prescrição não foi feita corretamente. Era uma dose para adultos e ela tinha, 15 anos e ainda por cima era uma menina de 15 anos pequena. Ela pesava apenas cerca de 50 quilos, então a dose foi exagerada. Isso deixou ela agitada, eu acho que você poderia dizer. Ao ser levada à sala de interrogatório, os detetives pressionam Alissa a recontar seu dia. Vamos começar pela manhã de quarta-feira. Vamos começar por aí. Tudo bem. Me conte desde o momento em que você acordou de manhã. Acordei de manhã e me explique exatamente o que aconteceu. Então eu fui para a escola. Certo. E eu fiquei lá o dia todo e depois voltei para casa de ônibus e cheguei em casa às 3. Não, 4. 3h30. 3h30, 4. Cheguei em casa por volta desse horário e fiquei um pouco no meu quarto. E depois fui dar uma caminhada por volta das 5, 4h35, algo assim. Eu estava andando pela floresta por um tempo. Era para eu levar minha irmãzinha, mas a deixei porque ela é irritante. Depois que os detetives têm a versão dela do dia esclarecida, eles se voltam para a garota no centro da busca. Elizabeth Olton. O que você pode me dizer sobre Elizabeth? Só sei o nome e a data de nascimento dela. Não conheço essa garota. Me fale sobre Elizabeth. Bem, ela tem 9 anos. Ok. Também não sei muito sobre ela.
Quero dizer, me diga o que você sabe sobre ela. Ok, ela vinha aqui e nadava, ela é meio feminina. Ela pode ser irritante. Depois de deixá-la falar superficialmente, os investigadores direcionam a conversa para as perguntas que realmente importam. Você fez algo com a Elizabeth? Não. Você causou o desaparecimento dela? Não. Você a matou? Não. Você sabe onde ela está agora? Não. O que acha que ocorreu com Elizabeth? Bem, eu realmente não acho que ela fugiria porque ela tem 9 anos e eles estão procurando há 2 dias. Nunca encontraram nenhum sinal dela. Então eu acho que talvez alguém tenha sequestrado ela ou algo assim. É uma coisa terrível, mas eu não sei o que mais pensar. Depois vem perguntas sobre os buracos que Alyssa tinha sido vista cavando. Por que você cavou aquele buraco? Porque eu estava entediada e senti vontade de fazer alguma coisa. Mas me fale sobre aquele buraco. É um buraco muito específico, quero dizer. É um buraco bem único, devo dizer. Todos os seus buracos são assim? Não. Tá bom. Mas por que você cavou o buraco? Então você sabe do que estou falando? Sim. Esse foi um buraco muito único. Acho que eu estava cavando, quero dizer, qualquer formato que vinha à minha cabeça, eu só estava me divertindo. O motivo de eu perguntar é só que parece que, e você pode entender por quê, como se as pessoas estivessem na floresta procurando por Sim. Sim. Uma pessoa se estivesse perdida, ou Deus me livre, procurando porque achassem que era Deus me livre, um corpo. Porque eles ficariam alarmados com aquele buraco, porque eles, você sabe, passam por ali um buraco recém-cavado. Estamos falando de um buraco perfeitamente retangular, que tem cerca de 3 por 4,5, 5 pés, um retângulo perfeito. Quero dizer, o tamanho perfeito do que seria uma cova, ou o que você imagina de um caixão pequeno. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Por isso, tantas pessoas, acredito, ficaram alarmadas com aquele buraco, porque esse é o tipo de buraco que nós, como investigadores, normalmente vemos quando encontramos um corpo embaixo dele. Para uma garota de 15 anos cavar um buraco perfeitamente retangular, de 3 por 4 ou 5 metros quadrados, isso soou muito estranho para muita gente. Isso faz sentido, faz sim. O que você acha disso? Acho que aquele não foi um bom momento para cavar o buraco. Você já cavou um buraco assim antes? Já cavei. Onde foi? Eu já enterrei animais. Eles estão lá em cima. Atrás da casa tem uma pequena colina que sobe, tem árvores e tem tipo um pequeno local de sepultamento que a gente cavou, só para gatos mortos. Ok. Nós temos o seu diário, lemos o seu diário, incluindo a última entrada. Ambos sabemos do que falamos. Onde ela está? Eu não sei. Você precisa nos contar a verdade. Você precisa nos dizer o que aconteceu. Se foi um acidente, tudo bem, mas precisamos da verdade. Nós precisamos saber a verdade. É só isso que estou pedindo. Seja o que for que aconteceu, eu preciso saber a verdade. Isso não vai desaparecer. Tudo o que estou pedindo é a verdade. Se isso foi um acidente, tudo bem, podemos lidar com isso. Mas eu preciso saber o que aconteceu. Eu preciso saber qual foi a verdade. Eu preciso saber como isso aconteceu. E o mais importante é que precisamos saber onde ela está. Nós precisamos dar um desfecho para essa família, assim como se fosse sua irmãzinha, você também iria querer um desfecho. Essa família precisa de um desfecho.
Vamos começar do começo. Isso foi algo planejado ou foi apenas um acidente? Foi um acidente. Com essa palavra, os investigadores aproveitam a chance. Se ela admite que foi acidente, podem pressioná-la mais ainda. Por que não começamos com o que aconteceu? Você chegou em casa às 3h30? E então, o que aconteceu depois disso? Lá na floresta, como eu disse. E Elizabeth estava envolvida. Ela estava sozinha? Sim. Decidimos sair para passear porque o dia estava bonito. Estamos só pensando. Ela morreu. Então eu queimei o corpo dela. Os investigadores não acreditam nisso. Um acidente não bate com o que eles já sabem, que Alyssa estava cavando buracos na floresta dias antes do desaparecimento. Eles começam a pressioná-la sobre se o que aconteceu com a Elizabeth, de 9 anos, já estava planejado desde o início. Por que você cavou aquele buraco? Foi isso. Foi para ela? Quando você cavou o buraco? Você cavou antes da hora, não foi? Eu cavei aquele buraco, na quarta-feira. Antes de você brincar com ela? Sim. Quando a gente vai buscar o corpo aqui, não importa se o corpo está queimado ou não. Eles vão fazer uma autópsia, certo? E eles vão descobrir cada ferimento no corpo dela e a causa da morte. E eu entendi que você disse que ela caiu e foi por isso que ela morreu. No entanto, eles vão saber pela autópsia se ela levou um tiro, se foi atingida na cabeça, se teve a garganta cortada. Eles vão saber tudo isso pela autópsia. Então, precisamos saber a verdade, porque ao final da autópsia, eles vão saber exatamente como ela morreu. Então, precisamos saber agora toda a verdade, total transparência neste momento, para que não digam depois que, bem, Melissa não estava contando toda a verdade de novo. Tudo precisa vir à tona agora. Como você matou ela? Eu não matei, ela morreu. Como ela morreu? Meninas de 9 anos não morrem do nada. A gente estava brincando, aí ela caiu para trás e bateu a cabeça. A garganta dela foi cortada? Sim. Ah, Vovó, ai meu Deus do céu. ela precisa sair. Ela acreditou na mãe dela. Não vou fazer nenhuma pergunta agora, até que a gente tenha. Olha, eu acho que você cavou o buraco antes, porque sabia que ia matar Elizabeth. Eu acho que você tentou cavar o buraco. Como eu disse, você percebeu que era difícil demais cavar na fazenda. Acho que você levou Elizabeth lá. Você sabia que ia matá-la. Então, você cortou a garganta dela. Foi isso que aconteceu? Sim. Com o que você cortou a garganta dela?
Uma faca. Ok. Um canivete? Uma faca de cozinha? Faca de cozinha. Ok. Onde está essa faca de cozinha agora? Na pia. Na pia da sua casa? Acredito que sim. Ok. Então você levou de volta para casa com você? Ok. Quantas vezes você a esfaqueou? 2. 2? Eu acho. O que você me diz? O que houve? Eu sim cortei a garganta dela e ela morreu. Quando você cavou o buraco? Não sei, quando tentava achar um lugar para esconder o corpo dela. Você cavou isso depois de matá-la? Sim, ok. Então, por volta das 5:30, você saiu, foi até a casa dela para buscá-la? Não, fui lá e ela já estava fora, então falei sim. Você já sabia que ia fazer isso, então? Beleza. Então você foi até lá por volta das 5:30 e pegou ela? A Emma estava com você? Ela estava por parte do caminho. Que eu disse, deixei ela para trás. Deixou ela para trás? Sim. Você estava com a faca escondida? Ou onde ela estava? Sim, eu estava com ela. Os investigadores pressionaram Alyssa sobre os detalhes, a faca, o momento, como ela conseguiu ficar sozinha com Elizabeth. O próximo passo é o mais crítico, pressioná-la sobre a intenção. Você já tinha decidido matá-la naquele momento com a faca na mão? Não. Em que momento você decidiu que ia matá-la? Quando estávamos no riacho, Ok, por quê? eu não sei. Você simplesmente decidiu? Ela estava de frente para você? Ela estava de costas? O que aconteceu? Acho que ela estava virada. Você simplesmente chegou por trás dela e cortou a garganta dela? É verdade que você disse que depois queimou o corpo dela? Ok, essa parte é verdade. Então o corpo dela ainda deveria estar lá? Eu queimei, espalhei e joguei no riacho. No riacho? Sim, O riacho está cheio de água? sim. A história dela fica mudando de um acidente para confusão e depois para negação total. Os detetives voltam várias vezes, focando no buraco como prova de que isso não foi improvisado, mas sim planejado. Quando você cavou esse buraco? Porque Quando... quarta-feira, Quarta-feira antes de tudo isso? não, aconteceu na quarta-feira. Antes ou depois de matá-la? Depois. Quando você teria tido tempo para cavar aquele buraco? Antes de eu voltar, Você não estava com uma pá. eu estava com uma faca. Você não cavou aquele buraco com uma faca. Quando você cavou o buraco? Depois que eu a matei. Quando? Depois que você a matou. Escuta, você tem que dizer a verdade. Não, você já sabe disso. Você fala a verdade sobre como a matou. Acredito, pois coincide com seu diário. Mas você ainda não está dizendo a verdade sobre o resto disso. Eu fiz o buraco na sexta-feira. Eu mudei tudo. Acidente, mas então eu não estava... Realmente foi na sexta-feira que eu fiz o buraco. Sabemos que não foi acidente. Sei que sua intenção era matá-la e que você a levou lá para isso. Mas o problema é que a sua mentira está nos causando outros problemas aqui. Veja, quero dizer, nenhum dos seus horários faz sentido em... Você não cavou com uma faca. Sabemos que isso não aconteceu. Foi na sexta-feira com a pá. Alyssa finalmente admite que o buraco foi cavado na sexta-feira com uma pá,
mas suas respostas, que mudam o tempo todo, ainda não batem com a linha do tempo que os investigadores já estabeleceram. As contradições dela só aumentam a suspeita de que isso foi intencional. Com o buraco, o momento e a faca em questão, os detetives voltam a focar no assassinato em si. Preciso de um mapa maior. Uma prioridade, pelo menos para nós agora, é recuperar o corpo dela para que a família possa tê-la de volta. Para que possam enterrá-la, vou precisar da sua ajuda, tudo bem? E apontando onde era, e talvez até, se tivermos algum problema, mostrando pra gente onde era. Onde você a colocou? Você faria isso se tivéssemos que te levar? Não achamos no mapa. Como foi? Agora é a hora de dizer a verdade. É só isso que você precisa fazer desta vez. Há partes da sua história que não fazem sentido, não fazem sentido, não fazem sentido nem pra mim. Sou sua defensora e estou aqui para te proteger. Eu não vou perguntar, mas suas afirmações não fazem sentido. Está claro que você está mentindo. E nós tratamos pessoas que não conseguem ser honestas de forma completamente diferente das pessoas que conseguem ser honestas. Esta é a sua oportunidade, é a sua oportunidade. Ok, eu não cortei a garganta dela, eu a estrangulei. Você a estrangulou? Você a estrangulou com as suas mãos? Sim, Tudo bem. Você estava com uma faca? sim, Você cortou a garganta dela em algum momento? sim. Você cortou a garganta dela depois? Ok. Então você a estrangulou primeiro até ela ficar inconsciente, morta, e depois você cortou a garganta dela e você realmente... Você a esfaqueou depois? Você fez algo mais com isso? Não. Ok. E então, o que aconteceu depois disso? Enterrei o corpo dela. Você enterrou ela? Sim, O corpo dela ainda está lá fora. e eu acho que sim. Você não queimou ela? Queimou? Não. É o momento de encerramento pelo qual os investigadores estavam lutando. Bem rapidamente após a confissão dela e a disposição de levar os investigadores até o corpo, eles a levaram, ela nunca saiu da custódia e ela realmente levou as pessoas até a recuperação do corpo. E sinceramente, isso foi útil. Conseguimos trazer um pouco mais rápido o encerramento para a família de Elizabeth. Quando o corpo foi encontrado, estava em uma cova rasa, coberto com alguns detritos. Muitas folhas estavam caindo naquela época do ano e as pessoas tinham passado bem ali, então não é que aquela área não estivesse coberta, ela estava coberta. O laudo da autópsia é suficiente para descrever todos os ferimentos, mas o corte na garganta, as marcas no pescoço de tentativa de estrangulamento, marcas de facadas, a profundidade das facadas, a violência, a raiva demonstrada pelo método da morte. Depois que Alyssa confessa, a questão deixa de ser se ela enfrentaria a justiça, mas como? Ela é detida como menor de idade e então é feito o pedido para julgá-la como adulta. Por causa da brutalidade do evento, do homicídio, eles decidiram pedir ao tribunal para que ela fosse tratada como adulta em vez de menor de idade. A pena pode ser prisão perpétua. Os avós dela assistem horrorizados enquanto decisões são tomadas sem eles. Enquanto aguardava o julgamento, ela estava presa e, por ser menor de idade e por haver ressentimento contra ela, acharam que ela corria perigo na cadeia. Então eles a mantiveram em confinamento solitário por 1 ano e meio. Após 1 ano e meio de confinamento solitário, ela faria qualquer coisa para sair do isolamento. Colocar alguém, especialmente um jovem, em confinamento solitário é a pior coisa que se pode fazer. Eles acabam concordando com qualquer coisa, e provavelmente nós também. Então, quando o advogado dela sugeriu que fizessem um acordo de confissão de culpa, ela aceitou. Eu sugeriria que ela não aceitasse esse acordo.
Eles só estavam passando pelo tribunal com o caso Miller contra Miller, onde resolveriam. Você não pode dar prisão perpétua a um menor, e ainda lutamos para reduzir a sentença dela, pois ela recebeu 2 penas de 30 anos, o que deveria ser ilegal para menores. O acordo traz certeza. Alyssa Bustamante admite assassinato em 2º grau, ação criminosa armada e a pena de morte agora está fora de questão. Com o acordo garantido, o caso entra em sua fase final, a sentença. Alyssa está algemada no tribunal, de frente para a família devastada de Elizabeth Olton, e diz, abre aspas, se eu pudesse dar minha vida para trazê-la de volta, eu daria. Me desculpe. Ela não demonstrou remorso naquele momento. Ela só queria sair do confinamento solitário. Era só isso que passava pela cabeça dela. Eu tendo a discordar um pouco do meu marido. Eu acho que, dentro do possível, ela realmente sentiu remorso. Acho que, dentro do possível, ela realmente sentiu o remorso e, se pudesse trocar de lugar, ela teria trocado. Para a família de Elizabeth, as palavras não significaram nada. Eles já tinham chamado Alyssa de monstro maligno e, para o juiz, a brutalidade do crime pesou mais do que qualquer pedido de desculpas. Entender Alyssa Bustamante exige olhar além da sua confissão. Quando alguém cresce em uma família com problemas de dependência e muita instabilidade, essa pessoa não tem um refúgio seguro para si mesma. Elas não sabem quem são, não sabem o que é seguro e o que não é. Elas não aprenderam sobre limites e possivelmente não tiveram exemplos positivos de como interagir com o resto do mundo. Você pensa que talvez algo já estivesse biologicamente errado e, ao serem colocadas em um ambiente problemático, isso cria uma tempestade perfeita horrível. Em fevereiro de 2012, Alyssa Bustamante foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, mais 30 anos. Isso significa que ela não será elegível para a liberdade por décadas. Seus avós ficaram tentando conciliar a sentença com a neta que eles lembram. Ela sente remorso agora porque amadureceu e finalmente entende o que fez. Ela espera conseguir a redução da sentença, caso contrário, não terá esperança. Ela não consegue imaginar como será a vida daqui a 60 anos. Eu nunca, jamais, nem nos meus sonhos mais loucos imaginei que a Alyssa teria a capacidade de fazer o que ela fez naquela noite. Nunca, nunca, nem nos meus sonhos mais loucos. Para o irmão dela, Nathanael, o vínculo com a irmã continua complicado, mas intacto. Por fora, as pessoas definitivamente veem ela como uma vilã, mas ela ainda é família. E, sabe, com as coisas que aconteceram com ela e tal, é difícil colocar toda a culpa nela e não, sabe, em outras circunstâncias. Acho que foi o remédio que deixou ela meio louca, se é que posso dizer assim. Greg White, que acompanhou o caso desde o início, não mudou sua opinião sobre Alyssa Bustamante. Ela está com raiva porque foi pega? Provavelmente muito. Não vejo nenhum sinal de arrependimento pelo que ela fez da parte dela. Eu estava sentado no sofá conversando com minha esposa e eu olhei para ela e disse, querida, não consigo entender isso. Acho que minha esposa me deu o melhor conselho sobre isso. Ela disse, querido, se você entendesse isso, aí sim eu me preocuparia. A família de Elizabeth Olton lutou contra a liberdade condicional antecipada para Alyssa. Em 2024, após uma audiência que reabriu velhas feridas, a Junta de Liberdade Condicional negou a libertação dela e adiou a próxima revisão para anos no futuro. Em 2021, os legisladores do Missouri aprovaram uma mudança no Código Juvenil que deu a muitos jovens infratores a chance de liberdade condicional após cumprirem 15 anos de pena. Mas a lei deixou uma brecha. Ela não excluiu adolescentes condenados por homicídio em 2º grau. Tudo isso mudou no verão de 2024, quando o governador do Missouri, Mike Parsons, assinou o projeto de lei do Senado 754. A nova lei fechou essa brecha, garantindo que os jovens condenados por homicídio em 2º grau não seriam automaticamente elegíveis para a libertação após apenas 15 anos. Para Alyssa Bustamante, isso significa que sua primeira chance de liberdade foi adiada por décadas, para os anos 2040. Uma audiência de liberdade condicional aos 30 anos, antes possível, agora está praticamente descartada.
Seus avós, seu irmão e a comunidade de St. Martin ainda vivem com as consequências do que ela fez. E para a família de Elizabeth Olton, a perda de sua filha de 9 anos continua sendo uma ferida que nunca cicatriza. Para o Law e Crime Investigates, sou Kristen Thorne.